Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de A Gênese, estudando esse tópico aí muito rico, os milagres do Evangelho, e hoje vamos estudar dois subtópicos, tempestade aplacada e bodas de Caná. Eu coloquei os dois juntos porque, pelo tamanho, eu não quis fazer dois vídeos muito pequenos, então vamos lá pedir a proteção e a bênção de nosso Senhor Jesus e o auxílio dos bons espíritos, que sempre que veem uma boa intenção, uma tarefa do bem, eles auxiliam, se aproximam. É assim que ensina o Livro dos Espíritos e ficam felizes. Então vamos lá, tempestade aplacada primeiro, capítulo 15 ao item 45. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele, Jesus, passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, eles se viam em perigo. Observem lá na ponta do barco que Jesus está dormindo, a ilustração aí para que possamos imaginar. Os apóstolos todos nervosos, a água entrando na barca e Jesus dormindo. Gostei bastante dessa ilustração. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Perecemos quer dizer, morremos, não tem jeito. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: Quem é esse que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Vamos agora aos comentários, depois de lido o texto do Evangelho. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. E aqui eu vou fazer um comentário muito interessante, que quando fala a ação dos elementos, ele está falando a ação dos elementos da natureza. E aqui tem um comentário interessante para facilitar o entendimento. Na verdade, quem faz a ação sobre os elementos da natureza são seres chamados elementais. Existe muita fonte espírita sobre isso, mas eu peguei essas três aí para ilustrar. Elementais são princípios espirituais que encerraram sua evolução no reino animal, mas ainda não chegaram a reencarnar, a encarnar pela primeira vez como ser humano. Então, lá nas questões 536 até a 540 do Livro dos Espíritos, estudamos a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. São 5 questões destinadas a conversar sobre isso. E lá ele fala dos elementais, que não fala nesses termos, mas ele fala assim, principalmente na 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Nisto que ele quer dizer nos fenômenos da natureza. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta: mas, evidentemente, não poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados
em todos os graus da escala dos mundos. Então está dizendo que tem agentes que agem sobre a matéria, que Deus não age diretamente. Outra interessante, na 539, a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. E para completar a nossa ilustração, a 540 diz: enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Olha só que ele deixa claro aqui. Eu botei essa aí para ilustrar isso aqui, que ele deixa claro. Antes que tenham plena consciência de seus atos. Quer dizer, ainda não encarnou como ser humano, com livre-arbítrio, com consciência. Antes disso, eles trabalham nos fenômenos da natureza. Então, isso aí é a parte do livro dos Espíritos. Então, estamos vendo aí que há seres que estão fazendo essa tempestade que está sendo aplacada. Existem seres para isso. Então, isso é importante para que a gente entenda. Voltemos aqui, o livro O Centro Espírita, de Herculano Pires, afirma: os simples elementais são ainda seres em evolução para a condição humana. Então ainda não estão na condição humana, mas já saíram do reino animal. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Franco, o Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando-se para isso entidades, os elementais da teosofia. Ele até citou a teosofia, que é uma doutrina que já falava dos elementais, as quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Naturalmente, as entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, olha aí, ainda não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo em desenvolvimento. Então, o que eu quis deixar aqui, nesse ponto do nosso estudo, é que existem seres que a gente chama de elementais, que saíram já da sua jornada evolutiva, já atravessaram os minerais, os vegetais, os animais, já concluíram todo o seu aprendizado necessário nesses reinos e reencarnarão. Eu falo reencarnarão porque esse princípio espiritual já encarnou muito, né, nos animais. Reencarnarão como humano pela primeira vez. Claro que serão seres primitivos, como os homens das cavernas foram no Brasil, no planeta Terra, os neandertais, os homo sapiens primitivos e etc. Mas nesse intervalo, eu brinco dizendo que são estagiários de ser humano. Eles exercem essas tarefas sob ordens dos espíritos superiores. Passado esse assunto, esse ensinamento que os espíritos nos trazem, vamos agora continuar, né? E eu vou reler o item 46 do início, depois dessa explicação. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Isso aqui Kardec deixou porque era uma coisa complexa para se explicar. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso que eu expliquei, usando essas fontes, mesmo assim ainda é difícil para a gente, né, entender. Então é isso que ele quis dizer, a gente só sabe que existem elementais, mas como é que eles fazem as tempestades? Como é que eles fazem o clima, as florestas? A gente ainda não entende. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer.
Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta, de sua parte, uma segurança de que se pode explicar pelas circunstâncias de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Então Jesus estava tranquilão, dormindo na barca, olha a ilustração lá na frente, e de repente ele levanta e, como ele é um espírito superior, o mais evoluído que pisou na Terra, e evolução significa simplicidade, humildade e amor, ele tinha esse controle sobre esses elementais. Agora eu estou fazendo a minha imaginação. Então, numa simples ordem, os elementais pararam a tempestade, que são seres que recebem ordens dos espíritos superiores. Na minha imaginação, isso. Não foi simplesmente um poder milagroso. Há sempre uma concordância com as leis naturais. Então, vamos agora às bodas de Caná. E aí uma ilustração que eu gosto sempre de colocar, eu sou muito pelo visual, pela imagem. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Então, foi a primeira vez que Jesus agiu controlando as leis da natureza, manipulando as leis da natureza. Segundo o Evangelho, foi a primeira. Tanto que ele falou para a mãe dele, que pediu a ele para transformar água em vinho, e ele falou que não era a hora de começar. Mas depois obedeceu a mãe. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Só o evangelista João, que depois reencarna como Francisco de Assis, em 1200 e pouco. Então ele acha que não deu muita importância a esse fato. Fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas, quer dizer, os convidados, e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Então, parece que ninguém viu Jesus fazendo essa mudança da composição química da água, da aparência do gosto da água, e a gente sabe que toda matéria é apenas fluido universal modificado. Então, parece que ninguém percebeu. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido, quer dizer, Kardec falou assim, vamos admitir que ocorreu mesmo, que Jesus transformou água em vinho, conforme foram narradas, é de notar-se, seja esse, de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido, que ele fala fenômeno sobre a matéria inerte, que não foi curando ninguém, que não foi ressuscitando ninguém, ressuscitando entre aspas, né, que a gente estudou aí, foi agindo sobre a matéria sem beneficiar diretamente nenhum sofredor. Foi o único que Jesus fez dessa forma. Vamos entender por que Kardec está citando isso assim. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar curiosidade da multidão, que, então, o teria nivelado a um mágico. As pessoas iam parecer que Jesus era um mágico, que ele estava fazendo ali um truque, como a gente vê nos circos, nos mágicos, fazer truques, às vezes, incompreensíveis para nós e espantosos. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Então está explicado aí, né? Isso aí foi um fato assim que não curou, que não tirou ninguém do sofrimento e que parecia até que era uma brincadeira de mágico. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho.
pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Então, tendo o sabor do vinho, não tendo a cor do vinho, não deixaria de ser notado que a água estava sem cor. Todo mundo iria falar. Eu entendi que ele quis dizer isso. Agora, fazendo uma observação aqui, nós sabemos que a água é a matéria mais fácil de ser impressionada pelas energias. Tanto que já foi provado cientificamente que, a depender do ambiente que você bota a água, se é um ambiente de briga, se é um ambiente de oração, se é um ambiente de música, se é um ambiente diferente, os seus cristais, as suas moléculas irão se arrumar com formas diferentes. E a gente sabe que os espíritos fluidificam a água na hora do nosso evangelho, no centro espírita, e que essa fluidificação que eles fazem é colocando energias espirituais ali na composição molecular da água, que vai beneficiar o nosso perispírito. Então, os espíritos fazem isso. Quem dirá Jesus, que era espírito puro, reencarnado? Mudar a composição química da água para lhe mudar as propriedades? Imaginamos que seria uma coisa fácil para ele. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim das bodas, do mal rico, da figueira que secou, e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos ensinamento. Então, Kardec deixa aí uma hipótese de que, de fato, aquilo não tenha acontecido, que tenha sido mais uma das parábolas de Jesus, quando ele falou de transformar a água em vinho. É uma das hipóteses que Kardec levanta. Justificam essa opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. O mordomo lá da festa, vamos ver aqui a festa, um salão bonito, ali estão os potes onde botaram a água para transformar em vinho, e o mordomo dessa festa diz: toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Era costume, né? Primeiro o vinho bom, que está todo mundo sóbrio, depois o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho, disse o mordomo. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Com esse fechamento, Kardec diz que a gente não é tão crédulo para ter a fé cega, e também não tão absoluto para querer explicar tudo com a ação dos fluidos. Então ele abre a hipótese de ter sido uma parábola. O que é certo é que a doutrina espírita traz que não houve derrogação das leis naturais em nenhum dos atos de Jesus. Ele, como ser superior a nós, sempre tinha a sabedoria para com as leis naturais, que até hoje nós não temos. Seres ainda muito inferiores aos espíritos puros que somos. Tá bom? Fizemos aí esses dois subtópicos e espero que tenha sido um bom trabalho, que tenhamos compreendido essas duas passagens. Jesus abençoe nossas famílias e nossos lares. Até o próximo subitem.